Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para fazer um pré-jogo Coritiba e Botafogo de São Paulo. Antes disso, começa aí, deixa o seu like, ajuda muito o meu trabalho. Se inscreve no canal, preciso bater 1.000 seguidores para monetizar o canal e vai ser uma honra se você estiver seguindo aí o meu trabalho. Muito obrigado já para toda a galera que está sempre assistindo, mandando os vídeos, valeu demais. Vamos começar falando primeiro do Botafogo de São Paulo. Eu gosto de começar assim os pré-jogos para muita gente foca no Coritiba, só vê o Coritiba e pra gente entender o contexto do adversário, tá? Vou falar os últimos 5 jogos. É um time que tem oscilado muito e não andou fazendo não muitos bons jogos dentro de casa. Vamos lá. Pegou há 5 jogos atrás, pegou o Atlético Paranaense em casa, fora de casa, ganhou de 4-1. Graças a Deus ganhou dos caras lá. Aí ele foi jogar em casa contra o Atlético, que estava na lanterna, ou vice-lanterna nesse momento, e perdeu de 3-0. Aí veio jogar fora, aqui em Curitiba, contra o Operário, que o Operário fez o jogo no Couto Pereira. Perdeu de 3-0 também. Voltou para casa, foi o último jogo deles em casa, jogou contra o CRB, ganhou de 2-1. E aí, no último jogo, foi fora de casa, lá em Araraquara, pegar a Ferroviária, empatou em 1-1. É um time que tem muitos altos e baixos e por isso, inclusive, está na lanterna com 9 pontos. Não, está na zona de rebaixamento com 9 pontos, me desculpe. O Lanterna é o Paysandu, o Atlético é o 19º, 18º Amazonas e está na boca da zona do rebaixamento o Botafogo de São Paulo. E vou chamar a atenção para um detalhe, que o Botafogo de São Paulo é a segunda defesa mais vazada com 16 gols, sendo a pior de todas com 18 gols, com 18 gols a do Atlético, que inclusive tinha ganhado do Botafogo de SP, e a terceira, a do Atlético Paranaense, com 15 gols tomados, que continue assim. Uma estatística que eu acho que seria muito interessante a gente colocar, que mesmo na zona do rebaixamento, a gente implica muito com o Mozart, o Botafogo de São Paulo tem uma média de finalizações maiores do que a do Coritiba. Tem média de 5,1 finalizações de média por jogo e o Coritiba tem 4,8 finalizações em média por jogo. Já dá para entender como o nosso ponto fraco tem sido o ataque e a gente espera que melhore. O principal atacante deles é o atacante Alexandre Jesus, que tem 4 gols na Série B, tá? Tá ali brigando com alguns outros pela artilharia, tem 4 gols, Alexandre Jesus. Vou ser muito sincero nesse momento. Não pode assustar. Não pode assustar nem um pouco o time do Botafogo de São Paulo. É um time que está brigando na zona do rebaixamento. É um time que fez péssimos jogos em casa, apesar que ganhou do CRB em casa, mas fez péssimos jogos, conseguiu perder de 3-0 para o Atlético. É um time que oscila demais. O elenco perto do Coritiba é incomparável, vai brigar lá embaixo para a briga da Série B, na zona do rebaixamento. Isso eu tenho certeza até o final, se já não for rebaixado antecipado, porque não tem um time bom, apesar que tem outros times ruins ali, talvez não vai brigar e talvez até escape, mas vai brigar lá embaixo. E eu queria frisar principalmente que o Coritiba tem a obrigação de ganhar do Botafogo de São Paulo. Aí vamos dizer assim, mas essa Série B é muito equilibrada. Com certeza é, o Coritiba pode ter muitas dificuldades lá contra o Botafogo de São Paulo. Mas vamos lembrar, o Coritiba pegou dos 10 primeiros colocados, o Coritiba já enfrentou 7. 7 e está em segundo lugar. Tem muitos da parte de baixo que o Coritiba ainda não enfrentou. Desses próximos 8 jogos que o Coritiba tem, 9 para fechar o turno. São 3 da parte de cima e todos os outros da parte de baixo. Então, agora é a hora do Coritiba se firmar no G4, alcançar e passar o Goiás. Esse é o momento propício, porque o Coritiba vai pegar os times mais fracos, os times que estão sob pressão, os times que já estão buscando soluções, que estão com problemas dentro do elenco e começa a ter lesão também, ainda por cima. Então esses times estão desesperados para vencer. O Coritiba tem que vencer. O empate, na minha opinião, já seria desastroso. E agora vamos olhar para o cenário do Coritiba. O Coritiba que vai ter 2 desfalques. Um deles eu acho que a torcida até talvez goste, que é o Careca na ponta, que ele sentiu uma lesão muscular, a gente não sabe por quanto tempo fica fora ainda, mas o Careca está fora da partida contra o Botafogo de São Paulo. Temos a volta do Josué ali no meio campo, que deve ser titular, e só que ao mesmo tempo nós temos a saída do Sebas Gomes, que tomou o terceiro cartão amarelo. Aí a gente precisa
analisar, que são várias possibilidades pro Mozart. Eu vou falar o que eu gostaria de ver e depois eu vou dizer o que eu acho que o Mozart vai fazer, tá? Eu gostaria muito de ver ali primeiramente que eu creio que ele não vai usar já os que chegaram como titular. Se tivessem todos disponíveis já para chegar e jogar, eu acredito que já podem, mas até por um gerenciamento de elenco, eu acredito que eles não vão colocar. Eu já colocaria o Castilho na ponta, tá? Colocaria o Castilho de um lado, Ronier do outro e voltaria o Vini Paulista para fazer a vaga do Sebas Gomes. Para mim seria bem simples assim. Ou até o Ronier em uma, e o que eu acho que vai ser feito, tá? O que eu acho que ele deve fazer nesse jogo. Creio que ele vai jogar com Ronier em uma ala, o Everaldo, se tiver 100% na outra, ou até o Alisson, eu acho ali, e eu acredito que ele vai trazer o Vini Paulista para jogar no lugar do Sebas. Minha opinião. Mas ele tem várias opções, ele também pode usar o Meurer ali, ele pode usar o Depena ali, mas acho bem difícil ele usar o Depena, porque ele vai precisar de um jogador mais de marcação do lado do Josué, acho difícil, mas ele pode usar, tem a possibilidade de usar o próprio Alisson ali, então nesse momento é o que é bem imprevisível o que pode ser usado, né, nessa posição. A volta do Josué é inevitável, ele é o titular desse time, provavelmente o melhor jogador desse começo inteiro de Série B, não dos últimos jogos, mas do começo todo de Série B, junto com o Morisco, é claro, que voltou daquele jeito, mas o Josué deve voltar, e aí a gente esbarra em quem vai ser o ponto. Ele tem muitas opções ali agora, graças a Deus ele não tinha nenhuma, agora temos a volta do Everaldo, o Clayson e o Yuri Castilho devem ser já relacionados para a partida, mas acho difícil entrarem porque acabaram de chegar. Eu já colocaria o Yuri Castilho e a outra aí podia manter o Vini, ele pode manter o Vini num lado, Yuri Castilho do outro, o Ronier como opção para o segundo tempo e colocar o Meurer como volante. Como segundo volante, um meia mais, já que ele vê ele como meia mais avançado, o Sebas também, poderia colocar o Meurer ali. Pausei para eu espirrar. Mas eu acredito que ele vai vir com o Vini Paulista e vai colocar 2 pontas lá. Mas não me surpreenderia também se ele mantesse o Vini, colocasse na outra ponta qualquer um deles e colocasse ali o Giovanni Meurer no lugar do Sebas Gomes, porque encaixaria também. É um Coritiba que melhorou nos últimos jogos, ainda não é o ideal, não tem conseguido ser muito agressivo no ataque, mas é um Coritiba que tem sido muito eficiente. Minha opinião é a gente precisa ganhar. Coritiba não pode perder pontos para times que brigam lá embaixo. O empate já seria desastroso. A derrota, então, não pode nem pensar. Mas o Coritiba tem total condição de chegar lá. Eu acredito muito que vai ganhar lá no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. E vou estar torcendo para isso. E você, torcedor Coxa Branca, o que você faria? O que você faria? Se tivesse ao meu alcance, eu já colocaria o Yuri Castilho de um lado, colocaria do outro lado difícil, ele não vai colocar os dois, tá? Mas Yuri Castilho de um lado e Ronier do outro. O Everaldo eu creio que ainda não tá 100%, tá? E o Ronier tá voltando, eu sei que tem muita gente chateada com ele, mas no último jogo, para mim, ele já entrou melhor e ele é um ativo do clube e eu acredito muito no Ronier, acredito que ele pode jogar muita bola ainda. Então eu colocaria dessa forma e o Vini Paulista no lugar do Sebas Gomes. Mas também, se ele manter o Vini de um lado, manter Ronier ou Yuri Castilho do outro e o Meurer ali, ou o Depena, já ficaria feliz com isso. O que eu não gostaria muito é do Alisson. Acho que o Alisson pode ser uma opção para o segundo tempo. Eu acho que ele tem outras opções para usar ali, mas ele também pode ser o titular. Então, depende agora do Mozart de montar esse time aí, que independente de quem for, precisa ganhar do São Paulo, do Botafogo de São Paulo, tá? Então, você deixa aqui seu comentário, me deixa a sua opinião, quem que você acha que vai ser o time do Coritiba, quem que vai entrar no lugar do Sebas Gomes, quem que vai entrar no lado do Careca, e muitas mexidas podem ter nesse time aí, mas o importante é o Coritiba vencer. Muito obrigado, nação Coxa Branca. Assiste os vídeos aí, curte, ajuda demais o meu trabalho. Tamo junto.